Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, o meu nome é Daniel Borrego e sou pastor da Casa de Esperança, atualmente na Amadora. E é para mim um privilégio poder estar hoje aqui convosco a partilhar algo da parte de Deus, da Palavra de Deus, para a nossa vida, que espero sinceramente que nos ajude a ir mais longe. Hoje gostava de falar-vos sobre a fé que desbloqueia o futuro. Fé que desbloqueia o futuro. É um facto, todos nós queremos ter fé para avançar na vida, para chegar mais longe, mas é um facto, a fé ela nos é dada por Deus para, acima de tudo, nós o conhecermos a Ele, conhecermos os seus planos para nós e vivermos esses planos, independentemente do que nos cerca, do que nos acontece. A fé deve nos ajudar, de facto, a ir mais à frente. Só que também é um facto, à medida que nós vamos vivendo e a nossa experiência, as experiências vão acumulando a vida, nós vamos percebendo que há coisas que parece, e sublinho, parece, nos vão bloqueando ou nos vão empatando e não conseguimos, às vezes, aparentemente, sublinho, chegar mais longe ou chegar àquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, hoje, baseado numa história que 3 evangelistas contam, Mateus no capítulo 9, Marcos 2 e Lucas no capítulo 5, e vai ser em Lucas que eu vou usar o texto de Lucas, conta a história sobre um homem que ficou conhecido como o paralítico de Cafarnaum, que veio trazido por 4 amigos até à casa onde Jesus estava. E usando essa história eu gostava de uma forma breve aqui connosco, partilhar algumas ideias sobre fé que desbloqueia o futuro. Em primeiro lugar, eu gostava de começar pela questão, ou pelo lado negativo desta nossa conversa. É um facto, é verdade que muitas vezes e de muitas formas parece impossível avançar e vencer. E talvez alguns de vocês que me estão a ouvir, provavelmente sabem daquilo que eu estou a falar. Eu próprio já experienciei isso na minha vida, se calhar alguns de vocês também. Alguns já passaram no passado, outros estão ainda a passar a situação no presente. E por causa disso é como se parece que o futuro fica meio que bloqueado e nós não conseguimos avançar. E há de facto situações na nossa vida que podem ser uma dificuldade, ou se tornar uma dificuldade de tal ordem que fica nós quase que dizemos que é impossível avançar e vencer ou chegar àquilo que Deus tem para a nossa vida. O texto que eu referi, baseado em Lucas 5, o verso 19 diz que depois destes homens saberem que Jesus estava na casa dele, lá em Cafarnaum, a casa encheu-se de tal forma que havia gente do lado de dentro e do lado de fora, ou seja, não havia espaço para que mais gente pudesse de alguma forma ficar perto de Jesus. Então a Bíblia vai dizer lá nos versos 18 e 19 que os homens vieram a carregar aquele amigo numa cama, numa maca, e diz a Bíblia que tentaram levá-lo para dentro da casa onde Jesus estava, ou seja, até Jesus, mas diz o verso 19, nesta versão que eu gosto de ler, diz que eles não conseguiram fazer com que isso acontecesse por causa da multidão, eles não conseguiram. Então é um facto, há momentos da nossa vida que nós queremos avançar, mas nós não conseguimos, ficamos impossibilitados de avançar por alguns fatores. E eu queria rapidamente, com base nesta história, destacar 3. Primeiro, eles não avançaram porque não havia espaço, literalmente não havia espaço para eles poderem avançar mais. E é um facto, alguns de nós temos experimentado isto, não apenas literalmente, ou seja, não conseguimos avançar mais porque alguma coisa está diante de nós, literal. Outras vezes por causa daquilo que nós carregamos na alma, por causa da nossa história, por causa da nossa bagagem, por causa daquilo que nós já fizemos ou outros nos fizeram. E de facto, quando olhamos para nós mesmos, é como se não houvesse espaço para nós, para a nossa história e para a nossa bagagem em alguns lugares, com algumas pessoas. Outra razão que eu encontro e que quero dar destaque, que nos impossibilita a avançar para além de não haver espaço, é a ideia de chegar tarde demais. Quando olhamos para a história que eu estou aqui a trazer para nós, a verdade é que se eles tivessem chegado mais cedo, ou seja, se eles não fossem aparentemente os últimos a chegar, eles teriam encontrado lugar, mais perto ou um pouco mais distante, mas eles teriam encontrado lugar. Só que ao chegarem tarde demais, vai dizer que eles não conseguiram entrar, a casa estava cheia. E este também é um outro lado que alguns de nós carregamos na vida, na alma, que parece que somos sempre os últimos a chegar, parece que já vamos tarde demais, já perdemos o comboio da oportunidade, seja naquilo que for ou na área que for. E isso pode, de facto, nos levar à sensação de que nós não vamos conseguir avançar e vencer. Não haver espaço e chegar tarde demais pode ser uma impossibilidade para nós avançarmos e vencermos. E uma última que eu quero dar destaque aqui negativa é fazermos muito, mas nunca tudo.
A história não diz isso, porque nós conhecemos a história, ou se depois lemos a história, nós vamos perceber que aqueles homens fizeram alguma coisa extraordinária. Diz que eles subiram ao telhado, enfim, nós vamos explorar esse lado. Mas eles subiram ao telhado, eles não desistiram. É um facto. Nós podemos dizer que na história estes homens fizeram não apenas muito, mas tudo. Mas é verdade que alguns de nós, ao longo da nossa vida, nós vamos fazendo muito, mas nunca tudo. É aquele tipo de pessoa que vai fazendo algumas coisas, mas nunca acaba aquilo que começa. É aquelas pessoas que dão aquele tipo de testemunho do género: fiz a minha parte, tentei, cheguei tarde, não havia espaço, então desisti e voltei atrás. Ou seja, há gente que começa bem, mas que quase nunca termina nada. E este é um outro aspecto negativo. Imagina que estes homens, ao chegarem lá, eles tinham razão de dizer: vamos voltar para casa, porque nós não conseguimos entrar. Só que a verdade é que eles nunca poderiam dizer que tinham feito tudo o que estava ao alcance deles. Eles poderiam dizer: fizemos muito, mas não poderiam dizer que tinham feito tudo. Só que a história não termina aqui. E eu quero ir à parte positiva. Então, de facto, há razões, como nós citámos aqui algumas, que nos podem levar a pensar que é impossível avançar e vencer, né? Não haver espaço para nós, não chegamos tarde demais, ou às vezes íamos fazendo muito, mas nunca tudo o que poderíamos fazer para avançarmos e vencermos. Mas por outro lado, se é verdade que parece impossível, esta história faz-nos repensar que também é verdade que pela fé em Cristo ainda é possível avançar e vencer. Quando nós colocamos a nossa fé, os nossos olhos espirituais, os nossos olhos, o homem interior em Cristo, ainda é possível avançar e vencer. Independentemente daquilo que nos cerca, daquilo que está à nossa volta, daquilo que está a dizer que não, da falta de espaço, de chegarmos tarde demais, enfim, das nossas tentativas poderem ser aparentemente fracas, frágeis, ainda assim, quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, é possível avançar e vencer. E eu sou uma pessoa que pode dar esse testemunho. Eu sou uma pessoa que não sou o mais forte de todos, sou frágil, tenho as minhas fraquezas, mas em Cristo eu tenho conseguido ser mais do que vencedor sobre uma série de coisas na minha vida. A Bíblia vai dizer no verso 19 de Lucas 5 que então eles subiram ao telhado, ou seja, depois de eles perceberem que não conseguiu entrar pelos meios convencionais, eles subiram ao topo da casa, ao telhado, e removeram parte do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca até ao meio da multidão, bem na frente de Jesus. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. A história não termina aqui, vai dizer mais à frente que Jesus, de facto, ele curou aquele homem saiu daquela casa curado. Só que ele sai daquela casa curado fruto do movimento de fé que havia no coração destes homens. E eu quero desafiar-te a isso, eu quero encorajar-te a ter este tipo de fé. Uma fé que de facto vê as impossibilidades, é óbvio, mas uma fé que olha para Cristo e vê alguém que está acima de toda e qualquer impossibilidade. Lembra-te disto: o que está diante de nós nunca será maior do que aquele que vive em nós. E aquele que vive em nós é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Ele tem poder para todas as coisas. Ouçam, a fé daqueles homens não mudou as circunstâncias, a casa continuou cheia, mas mudou a forma deles agir. E eu quero encorajar-te a isso hoje. Que a nossa fé, que a tua fé, que a minha fé não seja apenas alguma coisa que nós falamos, que nós cantamos, que nós usamos no meio das nossas orações, mas que de facto a nossa fé, para além de tudo isso, a nossa fé ela seja vista na forma como nós agimos para chegarmos perto de Deus, para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Deixa-me rapidamente destacar 3 coisas que a fé naquele momento desbloqueou. Como é que nós podemos fazer para desbloquear o futuro com a fé que temos em Cristo? A primeira coisa que eles fizeram foi trazer a impossibilidade a Cristo. O verso 8 diz que eles carregaram o seu amigo paralítico e o trouxeram e fizeram literalmente de tudo para colocar essa impossibilidade, essa situação difícil diante de Jesus Cristo. Eu quero encorajar-te a fazer isto. Seja qual for o nome da tua situação difícil, seja de saúde, seja uma situação pessoal, íntima, seja alguém de família, seja uma situação de emprego, seja aquilo que for, coloca essa situação impossível ou difícil demais para ti, faz tudo para que a situação seja colocada aos pés de Jesus, como estes homens fizeram. Tudo começa aos pés de Jesus, tudo. A segunda coisa que eles fizeram foi subir ao telhado. Porque é isso que a fé nos faz sempre fazer. A fé não nos leva para baixo. A fé sempre nos faz levantar os nossos olhos e olhar para cima, para de onde vem o nosso socorro. E eu quero encorajar-te a isso, que a tua fé não te leva a baixar a cabeça, não te leva a cruzar os braços, a desistir, mas a levantar a tua voz mais alto do que o barulho das tempestades. A terceira coisa que eles fizeram foi remover parte do telhado. E isto é muito importante, deixa-me gastar alguns segundos aqui.
Porque, de facto, eles fizeram aquilo que deveriam fazer. Eles fizeram aquilo que poderiam fazer. E algumas pessoas, eles colocam tanto nas mãos de Deus que eles se escusam de fazer o que eles podem fazer. Ouçam, a história diz que foram eles que removeram o telhado. Não foi Jesus que abriu o telhado. Não foi Jesus que abriu ali uma forma, um caminho novo para que eles pudessem trazer o amigo até ele. Não, foram eles. Foi a fé em Cristo que os levou a renovar forças para subir ao telhado e ainda, desculpem a expressão, rebentar com o telhado de tal forma que coube uma cama e foi descido uma cama ali. Então, se há coisas que de alguma forma possam estar a separar de Deus, pode ser pecado, pode ser a tua incredulidade, pode ser as tuas dúvidas, pode ser o nome que tiver, mas se te compete a ti remover essas coisas que te estão a criar uma barreira entre ti e Cristo, então faz isso, arregaça as mangas e rebenta com o telhado, arregaça as mangas e faz o que tens a fazer para que nada nem ninguém se coloque entre ti e o teu Deus. E finalmente, eles baixaram então o paralítico na frente de Jesus. Parece meio que um contrassenso. A fé faz-nos levantar, faz-nos subir um telhado, faz-nos olhar para cima, mas é verdade que a fé faz estas duas coisas em simultâneo. Tanto nos levanta a alma, como nos coloca no sítio certo, aos pés de Jesus. Diz que eles baixaram o paralítico na frente de Jesus. Ou seja, aquilo que era a impossibilidade, aquilo que era a vergonha, aquilo que era o problema, enfim, eles colocaram aos pés de Jesus. Mas não apenas aos pés de Jesus. Deixa-me fechar com isto. Numa casa onde não havia espaço para mais ninguém. Numa casa que tinha muita gente. E a Bíblia vai dizer lá, Lucas e Marcos vão deixar claro, que também os religiosos estavam lá. Eles tinham vindo, os fariseus, de várias aldeias ali à volta. Eles estavam lá bem na frente de Jesus. E nesse lugar onde não havia espaço para mais nada nem ninguém, de repente, de alguma forma, como sabemos, arranjou-se espaço para que aquela cama ficasse entre Jesus e o resto das pessoas, entre Jesus e os religiosos. Ouve isto com ouvidos de ouvir. Talvez aquilo que hoje possa estar a trazer maior vergonha pode ser aquilo que te vai trazer para mais perto de Jesus. Aquilo que hoje pode estar a trazer maior fraqueza, no momento certo, Jesus pode usar isso para ser a tua maior força. Ele quer fazer do teu problema, da tua tensão, da tua dificuldade, Ele quer tornar isso numa história de redenção, num testemunho poderoso e glorioso para a glória do nome dEle e para a bênção da tua vida e daqueles que estão à tua volta. Então deixa-me fechar. A Bíblia diz no verso 20 que Jesus viu a fé deles, a fé destes 4 homens. Estes homens que não sabemos o nome, que nunca provavelmente iremos saber pela eternidade fora. Nós não sabemos quem eles eram, literalmente. Mas Jesus sabia. Jesus, mais do que ver as ações deles, conseguiu ver nas ações deles a fé. E eu desejo e oro para que na tua vida, na forma como tu ages, na forma como tu reages ao que te acontece, bom ou mau, ou mesmo terrível, na forma como tu reages, Deus possa ver fé e Ele possa agir a teu favor. Então eu oro para que tu possas ter uma fé que desbloqueie o futuro. Vai haver muitas razões, muitas desculpas para nós levantarmos e darmos, para dizer que não conseguimos avançar mais, como estes homens poderiam ter dado. Não havia espaço, não havia lugar para eles chegaram tarde demais, eles podiam ter feito muito, mas nunca tudo. Mas não. A fé que estava no coração deles levou-os a ir além, levou-os a subir a um telhado, levou-os a fazer o que eles podiam fazer, e deixar nas mãos de Jesus aquilo que só Jesus podia fazer, um milagre, a salvação, a transformação daquele seu amigo. Eu oro para que cada um de nós, eu e tu, nós possamos viver este tipo de fé, uma fé que vai para além das barreiras, uma fé que vai para além daquilo que nos é possível, uma fé que nos leva a chegar perto a todo o custo daquele que pode todas as coisas. Deus te abençoe, obrigado por nos estarem a ouvir. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.